Bom, pessoal, então vamos lá, mais uma apresentação aqui, né? Vou falar um pouquinho dos testes de controle, né, para monitoramento do consumo energético, tá? Justamente dos CTs que eu acabei de falar ali na planilha. Tá? Então, aqui tem um quadro que vocês já viram hoje na apresentação da Rita, né? A gente vai falar aqui dos 5 CTs de monitoramento de consumo energético, tá? Que também existem 5 melhores práticas relacionadas a isso, né? E eles estão descritos lá no relatório técnico, né, contendo o guia de auditoria e certificação do SNIS. Tá? Também tá lá no site da Acertar, onde eu já falei naquela aba de metodologia, você consegue baixar esse guia. Tá? Então, aqui está o link também, é só entrar e aí você vai abrir o site, vai estar lá nessa caixinha aqui amarela que eu coloquei aqui, é o guia da certificação, vocês conseguem baixar lá. Okay? Então, isso aqui a Rita já falou, né, o Samuel também, a certificação das informações, né, isso aqui que a planilha também traz. Né, vamos falar aqui das informações de confiança, dos testes de confiança. Tá? Eles estão aqui dentro da etapa 3, tá? E são esses 5. Tá? Então, eu tenho o CT-105, que trata de políticas e normas para recebimento e análise das informações de consumo de energia elétrica, e tem o CT-106, que trata de registro e monitoramento do consumo energético dos sistemas de água e esgoto, o CT-107, que trata do recebimento das faturas por meio de arquivo eletrônico, para registro automático, o 108, que são o registro de UCs, para rateio do consumo de energia elétrica, e o 109, que são análise de consistência das medições e cobranças realizadas pela concessionária de energia. Tá? Então, eu vou detalhar um pouquinho cada um, a ficha da avaliação está aqui, né, eu vou do CT-105, esse primeiro eu vou explicar um pouquinho o que tem em cada campo da ficha, né? O CT-105 ali tem a descrição dele, né, do teste todo, as informações relacionadas, as informações do SNIS, né, relacionadas, o objetivo e o processo, tá? Os riscos e os fatores de risco também estão relacionados ali na ficha. E aí também a gente tem aqui as etapas do teste de controle, efetivamente, né, o que precisa ser executado, e quais os níveis de implementação resultantes aí desses testes. Né. E ali embaixo também a gente tem algumas solicitações de informações, já para adiantar o processo com o prestador. Tá. Então, vamos falar um pouquinho aqui do CT-105, que trata aí do recebimento e registro das informações de energia elétrica, né, esse é um dos pontos que ele trata. O que significa isso? Se a empresa possui um procedimento padrão para receber as informações do consumo de energia elétrica das estações. Então, existe um procedimento, existe um POP, existe uma norma de como que essa empresa recebe essas informações da concessionária de energia elétrica. Tá? Pode ser por e-mail, no site da concessionária, correios. Né? Então, existe um procedimento para receber essas informações mensalmente? Tá? Então, o CT-105 também trata da análise crítica. Feito a análise crítica, existe também um procedimento para se executar a análise crítica. O que eu tenho que fazer com os dados que eu recebo todo mês da concessionária de energia elétrica? Né? Faço análise de consumo aí, ponta, fora de ponta, consumo, demanda, multas, dados históricos, né? Comparativos, se aumentou o consumo, se diminuiu, e por aí vai. Né? Aqui, para ter um nível de implementado, né, a empresa deve ter políticas, aí, normas ou procedimentos bem definidos que estejam atualizados, divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades. Né? Aquilo que o Samuel falou, os procedimentos são muito importantes, né, porque ele padroniza o trabalho, né, ele agiliza a execução das tarefas, porque todo mês eu faço do mesmo jeito, né, e também posso passar essas tarefas para um outro colaborador aí no caso de férias, de afastamento por doença, de desligamento, ou até de aposentadoria, né? E todos os colaboradores aí conhecem o projeto, o processo. Né? Então, ali a gente está falando dos atributos, né? Tem os atributos de todos os testes, tal. Eu não vou detalhar exatamente aqui, ler isso aqui, né? Mas é basicamente isso que a gente falou. Né? E também tem as planilhas, né? As planilhas também têm os testes de controle, que são os work papers. Né? Então,
No CT105, a gente pode usar a planilha que foi feita aí no PROESA 1, para auxiliar a gente ter as respostas lá que a gente precisa na nossa outra planilha, né, na planilha de notas dos indicadores e das informações. Tá? Então, eu basicamente respondo as perguntas aqui, nesse caso, com sim, não, ou dados numéricos, né, de entrada aqui nesses onde está laranjado, né, que o Samuel também já tinha falado, e eu tenho uma resposta aqui, nesse caso eu respondi que eu tenho sim, que eu tenho normas, que eu analiso, tenho normas para analisar, fazer análise crítica, e que elas estão atualizadas e divulgadas. Então, eu tenho um nível implementado, o nível IM, que é o nível máximo disso aqui. Essas planilhas também podem ser baixadas lá no site, né, do Acertar Brasil, lá na agência reguladora, o Samuel já mostrou isso. Tá? E aí eu já executei esse meu CT105. Então, o CT106, né, eu vou falar um pouquinho, ele trata aí do registro e monitoramento do consumo energético nos sistemas de água e esgoto. Tá? Se a empresa possui medidores de consumo energético, se ela tem medidor próprio, se ela usa uma integração com o medidor da concessionária, né? Isso pode ser via Modbus ou via um protocolo lá de automação que eu tenho na saída do medidor da concessionária. Tá? Possui um sistema para armazenar esses dados, informações de consumo de energia elétrica, faz comparações com as faturas enviadas pela concessionária. Então, tudo isso trata o CT106. Né? Então, aqui no caso, para um nível implementado, a empresa deve ter um monitoramento de dados de consumo energético e um sistema de gestão energética também. Né? Isso nos diz aqui no teste, né, verificar a evidência de registro do monitoramento de consumo energético, sistemas de água e esgoto. Né? E aí aqui eu tenho os níveis de implementação. Então, para o nível implementado, eu tenho que realizar o monitoramento do consumo por meio de um software de gestão de energia elétrica. Então, esse seria o meu nível implementado. Tá? De novo, a gente tem também lá uma ficha né, para a elaboração do CT106, né, que facilita muito o trabalho do auditor. Se ela realiza monitoramento, sim. Nesse caso, eu coloquei sim que ela realiza monitoramento, mas que não é feito feito por registros manuais, nesse caso aqui. Então, eu tive aqui um resultado de parcialmente implementado. Tá? O CT107 é o recebimento das faturas de energia elétrica por meio de arquivo eletrônico, né, encaminhado pelas concessionárias de energia, possibilitando o registro automático do sistema de gestão de prestador, sistema de gestão de energia elétrica do prestador. Então, se a empresa recebe essas informações sobre faturas em unidades consumidores em formato editável, né, eu coloquei aqui não PDF, porque o PDF é uma imagem, né, ou carta, né, então ele não é um formato editável que a gente consiga incluir direto isso dentro do sistema de gestão do prestador. Pode ser um arquivo CSV, pode ser um arquivo XML, né, ou algum outro formato que seja possível a entrada de dados, né, sem a necessidade da digitação ou da conversão de imagem para número, ou até mesmo aí uma integração com a base de dados da concessionária de energia elétrica. Né, isso aí, alguns prestadores eu sei que possuem isso já, né, mas acho que a grande maioria, principalmente os pequenos, não. Tá. Então, para o nível IM, a concessionária deve disponibilizar o arquivo digital ou integração que possibilite o cadastro automático aí dos dados do sistema de gestão de energia do prestador de serviço. Tá? De novo, aqui a gente também tem lá um papel de trabalho, né? A concessionária disponibiliza mensalmente o arquivo eletrônico, possibilitando o cadastro automático? Sim ou não? Nesse caso aqui a gente tem, vou voltar aqui, nesse caso aqui é um caso que a gente só tem 2 níveis de implementação possíveis, né? Ou não está implementado, ou está implementado. Aqui, nesse caso, a gente não tem o parcialmente. Tá? Então, sim ou não, aqui vai me dar o nível que eu tenho implementado desse sistema, desse processo. Coloquei aqui também na apresentação uma observação da ANEEL, né? Isso aqui talvez seja interessante no curto prazo, aí, a nota fiscal eletrônica, nota fiscal energia elétrica eletrônica, né, a NF3E, que vai fornecer um documento XML com todas as informações da fatura de energia, por exemplo, do Grupo A vai ter lá dados de consumo, dados de demanda, todos os dados técnicos de uma fatura de energia vão estar lá dentro desse arquivo XML. Então, você vai conseguir recalcular tudo a partir de um arquivo XML, por exemplo. Isso aqui tem uma estimativa para começar a valer aí no Brasil a partir de março aí de 2021. Não sei como ficou por causa da pandemia, né? Isso aqui era uma estimativa de março desse ano. Pode ser que tenha atrasado um pouco, mas eu não tenho essa informação.
E eu sei que já tem testes, eu acredito que no Rio Grande do Sul já está em teste a NF3E. Tá? Tem também o CIASE, né? O CIASE é um sistema de informações analíticas do setor elétrico, que é um sistema vai ser elaborado aí pela ANEEL, né? Está sendo elaborado pela ANEEL, mas é uma solução a longo prazo, e a visibilidade desse sistema é a ANEEL ter visibilidade do setor elétrico, né? Não é bem o prestador resolver ter as informações individuais lá. Então, pode ser que esse CIASE tenha alguma informação relativa ao prestador, que você consiga fazer download disso, mas é uma solução aí a longo prazo. Tá? A gente tem um vídeo aí do quarto seminário de eficiência energética, né, que a gente fez no próprio seminário, está lá no nosso YouTube do Proesa. Quem apresenta isso é o Ronald, ele é da ANEEL, então ele fala aí sobre o NF3E, ele fala sobre o CIASE, então eu deixei aqui, mas aqui está o link, só que vocês não conseguem clicar, então é lá no YouTube do Proesa, ok? Vocês conseguem ir lá, tem uma playlist do quarto seminário nacional de eficiência energética, tem um vídeo lá do Ronald falando sobre o NF3E. Então, se você não tem nenhuma integração ainda com o seu prestador de serviços, aí, sua concessionária, você talvez vai conseguir essas informações através da nota fiscal de energia elétrica e eletrônica. O CT-108, né, tem o 109, mas o registro das informações das unidades consumidoras, permitindo o controle do consumo e da despesa incorrida, possibilitando o rateio automático do consumo de energia dos municípios atendidos pelos sistemas compartilhados. Né? Aqui, então, no caso, se existe o registro das unidades consumidoras que atendem mais de um município, na verdade, aqui das unidades consumidoras de energia elétrica. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma estação de tratamento de água que atende mais de um município, eu consigo ratear o custo de energia elétrica dessa estação de tratamento de água proporcionalmente para cada município, né, com que cada um consome. Então, basicamente, é isso que o CT-108 nos traz. Né, ou uma estação de tratamento de água, uma estação elevatória. Né, então, se eu consigo ratear isso, né, os custos da energia elétrica. Então, para ter um nível implementado, eu tenho que ter os registros dessas unidades e a parametrização de regras de rateio para esse consumo. Né? Então, eu tenho as unidades registradas, né, e tenho as regras parametrizadas. Então, para eu ter um nível implementado nesse caso. Tá? Então, de novo, aqui a gente tem uma ficha, né, do papel de trabalho que nos auxilia a chegar num nível de confiança. E o CT-109, a realização de análise crítica periódica da consistência das medições e cobranças realizadas pela concessionária de energia. Né, se o prestador possui procedimentos e realiza, né, faz a realização da conferência dessas faturas enviadas pela concessionária de energia. Então, a concessionária manda uma fatura, se eu tenho um procedimento e faço uma análise crítica dos dados que lá estão, né, se é aquilo mesmo que ela está me cobrando ou não, né. Então, para o nível implementado, o prestador de serviço realiza a conferência das faturas de energia enviadas pela concessionária periodicamente. Tá? De novo, aqui também a gente também tem uma ficha para nos auxiliar aí com um nível de confiança. E algumas dúvidas também, pessoal, se vocês tiverem, podem colocar aqui aí na rede, lá no próprio site da Acertar ou junto ao grupo de apoio técnico aí que a Rita já apresentou. Então, aqui a gente tem, da parte técnica, o Daniel Manzi está aqui, o Samuel e a Cíntia também estão aqui da parte financeira. Tá? E era isso que eu tinha que apresentar para vocês.